Bem, vamos falar um pouco sobre a obra Os Donos do Poder. Nesta obra, Os Donos do Poder, segundo Raimundo Faro, o poder, ele diz que o poder sempre esteve nas mãos, ou seja, concentrado nas mãos de poucos, desde a formação social e política do Brasil. Para ele, Faro busca no seu livro Os Donos do Poder como uma formação do patronato político brasileiro. Explicar que o poder sempre foi exercido por meio do que é chamado de estamento burocrático, revelando a contradição entre o processo de modernização do país, cujas bases são instituições anacrônicas, e comandada por um estamento burocrático. Este se fundamenta num sistema patrimonial do capitalismo politicamente orientado, que nem mesmo a pressão da ideologia liberal e democrática conseguiu quebrar, diluir, ou seja, desfazer. Os Donos do Poder destacam-se como uma leitura fundamental para o entendimento da formação sociopolítica brasileira. Ou seja, ela tem por objetivo concentrar-se em identificar os donos do poder ao longo da sua história, da nossa história, digamos assim, né? Nos meados da... Segundo Faro, segundo Faro, Portugal passou por uma crise, onde nasceram uma nova dinastia, a dinastia de Aves, onde se deu a fisionomia definida aos elementos dispersos, vagos em crescimento. Ou seja, nos meados do século XIV, por aí. Nos meados do século, a Revolução Portuguesa apresentou particularidade não apenas no âmbito interno, mas também no âmbito externo de suas relações. Dom Fernando, o último soberano da dinastia da Borgonha, manteve uma política de conflito com o reino de Castela, trazendo prejuízos à formação e à ascensão de classes burguesa, que visava, nessa época, visava criar condições para a aquisição de produtos de luxo consumidos pela nobreza. Esse prejuízo estendeu-se nas relações de troca com a burguesia castelana, pois esta permitia a variedade de produtos cuja demanda interna, ela exigia, né, que ela era exigente, a variedade de produtos que tinha que existir, que ter, né? Que para resolver o problema da sucessão, reuniram-se a corte em Coimbra, e nessas reuniões teve um papel importante o legista, representante da burguesia. Dom João das Regras, que com muita habilidade e conhecimento das leis, convenceu todos os grupos sociais de que o mestre de Aves era o único que tinha condições para ser aclamado de rei. Assim, mestre de Aves foi eleito rei, Dom João, iniciando assim o seu longo reinado. Isso nos mostra nessa história, a nação portuguesa, a Revolução de Aves, que eram os donos do poder, eles é quem comandavam. Portanto, a Revolução de Aves marca o início do processo de centralização monárquica e a consolidação do Estado Nacional Português, em direção ao absolutismo e ao mercantilismo, com a aliança entre a monarquia e a burguesia ascendente, né? A direção dos negócios da coroa agora exigia os tratos da empresa econômica, definida em direção ao mar. Isso tudo fazia parte desse reinado de tudo do poder. Ou seja, Alves realizou a aliança da burguesia com o novo rei
e que fez nascer as condições políticas favoráveis à grande expansão comercial e marítima de Portugal no século XV. Isso tudo, segundo Faro, a geografia teve papel fundamental relevo da história para que houvesse essas navegações, indicando a causa dos fracassos das tentativas italianas, cujo ativo comércio medieval, as privilegiadas para a busca por via marítima, as fontes das preciosas mercadorias orientais. Para ele, a conjunção de outros fatores, todavia, além de cais europeus assentada nas costas portuguesas, elegeu Portugal para a Avenida Ultramarina. Assim, entre o século XIII e XIV, concentrava-se nas costas portuguesas o comércio atlântico da troca de produtos locais ou no trânsito de especiaria vindas do Mediterrâneo. Assim, nota-se também, segundo Faro, que a expansão marítima só foi possível graças à centralização do poder nas mãos dos reis. Isso quer dizer que damos início que o poder sempre esteve concentrado na mão de poucos, desde a formação sociopolítica do Brasil, segundo Faro, Isso sempre existiu. E de acordo com a obra dele, os mencionados fundamentos sociais e espirituais reuniram-se para formar o estado patrimonial. A realidade das relações em troca deu a expressão completa. E esse fenômeno já latente nas navegações comerciais da Idade Média. Assim, a sociedade capitalista no Ocidente gerou-se das vinhas da sociedade feudal. E, segundo ele, a era capitalista, caracterizada pela propriedade da burguesia dos meios de produção e da exploração do trabalho assalariado, teve, assim, o seu ponto de partida do século XVI.